Amém. Amados, eu quero deixar mais um versículo que se encontra em Salmo 139. Diz assim, 139:1: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu me conheces o meu sentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. E o versículo 4: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheceis. Amados, continue crendo nesse Deus, independente se está passando por alguma adversidade. Esse Deus é poderoso, Ele pode nos dar um milagre, amém? Agradeço a minha oportunidade, passo a palavra ao pastor Fábio. Os pais de igreja. Amém. O Senhor teu Deus abençoe você. Amém. E a sogra também. Amém. Nossa, diz comigo para vocês que amém. Para a sogra, amém. Né? Vamos fazer de novo? E as pais de igreja. Amém. O Senhor teu Deus abençoe a tua vida e a tua família. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amado, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Esse mês de junho vai ser de grandes bênçãos em nossas vidas. Só quem crê fala amém. Amém. E convidar aqui à frente as pessoas que estão fazendo mais um ano de vida. Aniversário. Durante a semana vamos orar abençoando a tua vida. De nascimento, de casamento. Toninho de novo, vem aí. Toda semana está aqui, homem. Meu Deus. Só gente bonita, tá vendo? Logo de casamento? Quantos anos? Hã? 18. Bom, tem um filho com 18, agora nasceu mais uma. Mas vai esperar mais 18 para fazer outro? Não, né? Não? O ano que vem ele forma. Amém, 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 aleluia. Não, reagir, pô. Julião. Esse é quem? Esse é o filho do pastor. Júlia. Nós vamos ficar em pé. Você tem um bebezinho para apresentar Jesus? Se quer, pode trazer para cá. Pastor, eu comprei um bem e queria apresentar ele a Cristo. Posso? Pode. Tem nada de místico nisso. Tudo que é nosso é de Deus, amém? Compadre, uma honra, rapaz. Você sabe, né? Tem que levar na casa do pastor e deixar 30 dias para o pastor ungir, né? Ele falar, amaciar, é só ungir mesmo. Amém? Vocês têm a mão para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós exaltamos o teu santo nome, Pai. Rendemos graças a Ti por essas vidas que estão aqui à frente. Mais um ano de vida, Senhor. Um casamento faz mais um ano, que bênção, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, pedimos a cobertura de sangue de Cristo sobre cada um deles. Que o Senhor abençoe eles, abençoe esta criança, Pai. Livra essa criança de todo mal, de olho de agulha, de servo do maligno, de todo pedófilo do inferno. Fique longe dela, em nome de Jesus. Guarda esse jovem, Pai. Guarda esse casal na tua presença. Guarda a vida de Antônio, Senhor. Em nome de Jesus, de Júlia, em nome de Cristo Jesus, apresentamos esse bem ao Senhor Deus, consagramos ele a Ti e pedimos a Tua bênção, Pai. Cancelamos todo olho de agulha, de inveja, todo espírito de acidente, de morte, está repreendido em nome de Jesus. Abençoamos essas vezes com a bênção do Senhor. Que o Senhor seja com eles, Pai, onde eles forem, que o Senhor esteja na vida deles em nome de Jesus. Abençoamos e aplaudimos o Senhor na vida deles em nome de Jesus também. E graças a Deus. Mas você que seja, nós vamos só ler 5 versículos, depois 60. Mateus capítulo 12, versículo 25. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, 12, 25. Aí depois 60 de uma vez. Se você está com o bebezinho, você pode sentar, não tem problema não. Amém?
Mateus 12, 25 diz assim: Jesus, para você entender, trouxeram um homem para Jesus, ele era surdo, cego e endemoniado. Jesus expulsa o demônio dele, e os escribas, sacerdotes, disseram assim: esse homem não é de Deus. Ele expulsa o demônio por Beelzebul, que é o chefe dos capetas. E aí Jesus vai e explica isso aqui, 12:25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulso vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então ele saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ler todo mundo junto, esse versículo 30? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Vamos fazer uma oração, você me ajuda aí? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entregamos aqui a nossa vida, esse culto, tudo que o Senhor tem para fazer ainda nesta noite, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Continua fazendo, meu Pai, em nome de Jesus. Peço a graça de poder ministrar a Tua palavra, e capacita-me, Senhor, em nome de Cristo. Espírito Santo, mova-se nesse lugar e fala a cada coração. Tudo que é contrário às nossas vidas, nós lançamos por terra no nome de Jesus. Ansiedade, inquietação, perturbação, em o nome de Cristo está repreendido em nome de Jesus. Se você sente dores, seja curado agora no nome de Jesus. Você vai estar aqui nesse culto sem sentir dores em nome de Jesus. Que Deus fale contigo e tudo que Ele fizer na tua vida seja para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Você pode sentar, meu amado. Lá em Lucas 11:23 está esse mesmo versículo que Jesus disse que quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O nosso tema hoje: por Cristo e ajuntando com Ele. Amém? Nós estamos aqui por Cristo e estamos ajuntando com Ele. Tudo bem? Você está aqui? Os 3 anos e meio de Cristo, quando Ele começou a pregar o Evangelho, foi 3 anos e meio só. Tem um filme que mostra Jesus lá no tamanho aqui desse jovem aqui, ressuscitando um passarinho. Lá é mentira. Jesus começou o ministério dele com 30 anos. O homem só ficava de maior com 30 anos. Com 30 anos Jesus começou a pregar. E ele foi à cruz com 33 e meio. Então foi 3 anos e meio que Jesus ministrou na terra. E durante esses 3 anos e meio, o desejo de Jesus era pregar, trazer pessoas para perto de si. E a missão daquele povo, fariseu, saduceu, sacerdote, escriba, era espalhar o povo. Com mentiras, com tantas coisas. Então Jesus vai, depois de corrigi-los, que eles estavam falando, Jesus tinha um capeta no couro, né? Jesus disse: olha, eu não expulso demônio, né, por outro demônio, é o Espírito de Deus que está em mim, certo? E aí ele diz: ó, quem comigo não ajunta, espalha. E nós precisamos ficar atentos, querido, porque muitas vezes nós estamos espalhando no nosso local de trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Estamos espalhando. Tem sabotadores em todo lado, irmão. Sabe que tem muitos lares que não prosperam? Que um dos dois sabota o outro o tempo todo. São sabotadores. São as pessoas que espalham. Você já trabalhou em uma empresa que tinha uma pessoa lá que te puxava, né, criava situação para você, sabotava você o tempo inteiro? É um espalhador. Nós vamos compreender que isso, principalmente no contexto de igreja, você é um cristão, você entregou sua vida para Jesus, amém? Aqui você vem só quinta, domingo, mas durante a semana você está na sua casa, você está na empresa, você está na faculdade, você está na escola, você está comprando, vendendo, negociando. Então nós vamos compreender o que Jesus quer dizer que quem comigo não ajunta, espalha. Posso te garantir que o mundo está cheio de gente que espalha. Espero que eu e você não estejamos nessa lista, amém? Jesus, o desejo de Jesus sempre foi ter o povo perto de si, amado. Mateus 23, 37 diz que ele, quando olhou para aquele povão desorientado, cansado, igual hoje, você notou como as pessoas estão cansadas? Você olha para as pessoas, estavam fazendo uma fisionomia cansada, preocupada, exaurida. Não está diferente do que quando Jesus viu aquele povo todo, né? E ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados.
Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quiseste? Quem já morou na roça aqui? Ou mora? Você já viu quando a galinha que começa a chuva e ela vai lá e abre as asas e os pintinhos vai tudo lá debaixo? Quantos que já viu isso aqui? É lindo, não é? Jesus fala isso. Jesus usa coisas do dia a dia para fazer aquele povo simples entender qual que era o nível do cuidado dele. Vai lá pegar um pintinho lá debaixo das galinhas para você ver. Ela corre atrás de você, não corre? Tem uns bichos bravos, não tem? Você pode saber, se você estiver debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, ninguém vai tocar em você. Amém? E aí Jesus, ele sempre queria ter o povo perto de si, amado. Hoje em dia tem uns pastores que são tão famosos que eles têm uma portinha no fundo, que eles saem e vai embora e deixam lá os obreiros orando e não quer mais ter um contato com o povo. Isso é um perigo na vida de todo pastor. Quando ele está começando o ministério, ele é tão humilde, atende todo mundo, escuta todo mundo, né? Aí o cara fica famoso, né? E aí não tem mais tempo para ninguém. Jesus, ele gostava de povo, ele tinha cheiro de povo, ele falava uma linguagem que o povo entendia, porque ele queria que o povo perto de si, amém? Mateus 9,36 diz que Jesus, vendo aquela multidão, compadeceu-se deles, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não tinham pastor. Eles tinham um pastor, mas eles não reconheceram ele como pastor. Lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que Jesus veio para o seu povo, os judeus. Os judeus não quiseram Jesus. Diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e vocês somos cristãos hoje, filhos de Deus, porque o povo judeu rejeitou Jesus. Quando rejeitou Cristo, abriu-se a porta para a salvação dos gentios, que sou eu e você, que somos de certo, amém? Então, Jesus, ele queria ter o povo perto, ele queria juntar o povo. João capítulo 10, versículo 16, ele diz assim: ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus disse que haveria um rebanho só. Gente, tem cristão em muitos lugares, tem aqui, tem na Assembleia, tem na Batista, tem na Cristã, tem em tantas igrejas aí, né? Mas esse povo um dia vai estar reunindo todos eles na presença do Senhor Deus. Então para com esse negócio que a minha igreja é melhor que as outras, que a minha religião é melhor que as outras. Isso é mentira, não existe isso. Não é religião que salva, não é igreja, não é essa placa que não presta para nada, só para você saber que fica do lado do gordinho. Quem salva é Jesus de Nazaré. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem padre, não tem pastor, não tem senhora aparecida, não tem vigário, não tem... É Jesus crucificado e ressuscitado que nos leva para o céu. Amém? Eu não estou falando mal de Maria, não. Eu amo ela, mas ela não salva ninguém. Quem salva é o filho dela, Jesus de Nazaré. Tudo bem? Uma vez um pastor lá de Paraná, ele era de uma assembleia bem rígida. O nome dele era Severo. Acho que até partiu já, né? E aí ele era muito crítico, né? Porque tinha as doutrinas na igreja dele, ele era muito exigente, cobrava demais. E na cabeça dele, só o povo da igreja dele que ia para o céu. Que os outros eram vaidosos, que os outros não cumpriam, né? E um dia ele teve um sonho que ele chegou no céu, e aí ele chegou lá e ele foi conversar com um anjo. Isso ele contou na igreja dele, no púlpito, tá? E ele disse assim: eu quero ver se tem batista aqui. Batista passa batom, as batistas, né? Os batistas não, vocês não acham, né? Olhou no Girão Batista, quero ver se tem Aí ele foi falando das igrejas, um católico, um presbiteriano, não tinha ninguém. Então tá vendo? Tudo vaidoso, ninguém foi para o céu. Aí ele olhou e caçou alguém da igreja dele, não achou ninguém da igreja dele. Falou: mas como é que ele pôr na minha igreja? Aí ele falou assim: você criou tanta dificuldade para as pessoas entrarem no céu que nem o povo da sua igreja conseguiu entrar. Aí ele acordou. E ele percebeu o erro que ele estava cometendo, certo? Não cria dificuldade para ninguém entrar no céu, não. Se você é uma pessoa que espalha, você vai criar dificuldade para os seus parentes entrar no céu, porque eles não reconheceram Jesus na tua vida. Devemos pedir graça a Deus para sermos pessoas que ajudem, amém? Às vezes, até na igreja, tem pessoas que espalham. Tá? Na terceira carta de João, nos versículos do 9 ao 12, diz que tinha um homem chamado Diótrefes na igreja. Um presbítero, um líder, que um homem era o Satanás. Pensa no olho. Diz assim, olha só, o apóstolo João está escrevendo, o João que se deitava no peito de Jesus. Temos doido que diz que Jesus e João era gay, porque João encostava o peito no coração de Jesus, no peito de Jesus. Se você tem um pai carinhoso, você não tem preocupação nenhuma em botar o rosto no peito dele, sim ou não?
Se tem um brutão, você nem encosta perto, mas se o pai é carinhoso, você vai lá, certo, amém? O povo vai para o inferno e está querendo deturpar a palavra de Deus, irmão. Diz que Davi e Jonas eram gays, porque Davi disse que o amor que ele sentia por Jonas sobrepujava o amor de mulheres. E não, eles eram, tá vendo? Gente, o povo é demoníaco, você não escuta eles não, né? Terceira epístola de João, versículo 9, diz assim, João falando, o apóstolo João, escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, gosta de estar na frente de tudo, né? Entre eles não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que capítulo da igreja? Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Você conhece alguém que está fazendo coisa errada? Nunca viu Deus. Quando a Demétrio, que era uma pessoa boa da igreja, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos, porque sabes que o nosso testemunho é verdadeiro, amém? Tinha um Satanás dentro da igreja, mas tinha um anjo de Deus lá também, certo? Então, às vezes até dentro das igrejas tem pessoas que vão criar dificuldade para que o outro chegue, são as pessoas que espalham o tempo inteiro. Tem pessoas que vêm ao culto, ele sai do culto falando para a pessoa que veio com ele, você viu que o culto hoje não foi bom? Você viu que hoje o pastor enrolou, encheu o linguiça e não pregou nada? Você viu que o levita desafinou? Você viu que, sabe, já sai da igreja falando o que não deu certo na igreja. E às vezes o filho de 3, 4, 5 anos está no banco de trás do carro, escutando papai e mamãe falando no culto. E lá no coraçãozinho desse anjinho inocente, ele diz, pois quando eu crescer eu não quero nem saber desse lugar. Pensa que lugar de que ruim, não queria, né? Muitos de crentes não querem ser de Jesus porque escutaram os pais falando em casa mal dos irmãos da igreja que eles faziam parte. São os esparramadores, os espalhadores. Nessa igreja aqui, no começo, tinha um jovem, ele via a igreja, ele manifestava demônios, caía no chão, aquela coisa toda, às vezes caía assim, ficava como se tivesse morto, respirando bem baixinho, né? Frio, dava um trabalho para libertar aquele homem, né? E ele trazia, todo culto, ele trazia uma pessoa ou duas. Era bom para trazer gente do culto. Mas quando ele saía da igreja, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim para a pessoa, hoje eu vi 2 demônios da igreja. Tinha um lá do lado do pastor. Do meu lado não, porque minha sogra nem morava nesse tipo. Quer dizer, não, né? E tem demônio dentro do banheiro, viu? Acho que o Sérgio lembra dele. E tem demônio dentro do banheiro. E eu fui lá e tinha um bichão chifrudo, grandão lá dentro. Os irmãos iam embora sem fazer xixi. Amém, acabou com o quem quer entrar no banheiro com o cabelo lá dentro? É ruim, hein? Quem quer trazer para ele? Não vai voltar. Você voltaria na igreja dessa? Você tem cabelo para todo lado? Você vai lá para você liberar o cabelo, se ligar lá, tem um monstro lá, né? Então tem essas pessoas que ele queria ser de forma talvez inconsciente, ele está esparramando, não está ajuntando. A Bíblia fala de 2 irmãos, apóstolos de Jesus, que eram espalhadores, que um povo que dava problema, apóstolos de Jesus. Então você tenha paciência com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, que até os apóstolos deram muito trabalho. Esse povo pode ser que dê trabalho para você também, amém? Quem que era esse povo? Vocês lembram? Eu já peguei alguma coisa sobre isso. Quem era? Tiago e João. Davam um trabalho para Jesus. Como ele perturbava. Eles esparramavam com vontade mesmo. Mas o problema estava na família deles, não só deles, na mãe, no pai, nos outros irmãos. A mãe deles, chamada a tal de Salomé, a Bíblia não diz que é Salomé, mas era Salomé. Lá em Mateus 20, versículo 20 ao 23, ela chega para Jesus. Para Jesus, eu quero te fazer um pedido, Senhor. Pode fazer um pedido. Imagina, você chega diante do Filho de Deus e fala que quer fazer um pedido, e ele fala, você pode fazer, né? Você fala, salva o meu filho, a minha filha, o meu pai, o meu marido. Senhor, me cura, me liberta a minha pessoa. Sim ou não? O Jesus, eu quero te pedir uma coisa. Quando o Senhor vier no teu reino, quero que o Senhor coloque um trono na sua direita, coloque um Joãozinho nele, e coloque um trono na esquerda, e coloque um Tiaguinho nele, tá bom? E ele falou assim, mas você não sabe o que você está pedindo? Essas coisas pertencem a Deus. Eles podem beber o cálice que eu vou beber, que eu vou morrer, e eles disseram, podemos. E você vai ter que o que você fala tem uma consequência na sua vida.
Lá em Marcos capítulo 10, versículo 35 até o 40, diz que foi Tiago e João. Então não sei se eles, de uma outra vez, tentaram coincidir de Jesus, ou se é o mesmo texto em que o escritor de Mateus não estava muito ligado com o escritor de Marcos. Mas lá diz que foi Tiago e João que chegou e falou: Jesus, queremos te pedir uma coisa, pode pedir. Quando o Senhor vier na sua glória, nós queremos que o Senhor nos coloque à sua direita e eu à sua esquerda. Jesus falou: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, não? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber, que era morrer na cruz? Podemos, Senhor, podemos. Aí eu disse: tudo bem, só que sentar à minha direita, à minha esquerda, não compete a mim, mas ao Pai, né? Certo? Então eles tinham assim uma presunção, um espírito de grandeza, por dentro da vontade de, né? Já que Jesus é rei, então vamos ser tudo príncipe. Então, Tiago e João era problema que você não imagina. Lucas capítulo 9, versículo 49 ao 50, eles estão andando e viu uma pessoa na expulsão do capeta. Em nome de Jesus, sai demônio, mas não fazia parte do grupo deles. Sabe o que fizeram? Foram lá os dois, a gangue. Ô cara, você está expulsando o demônio? Tô. No nome de quem? De Jesus de Nazaré. Pois ó, nós é discípulo dele, nós te proíbos. Não expulsa mais. A partir de hoje você não faz mais isso. Aí foram contar para Jesus aí. Então, Jesus, tinha dois que expulsando o demônio em seu nome, falou: não, proibimos eles. Aí Jesus vai e corrige eles. Né? Está aqui? 50. Mas Jesus disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por nós. Amém? Amém. Jesus era misericordioso, irmão. Tem gente que ele às vezes quer usar Deus, quer usar Jesus para tentar alcançar as coisas dele. Tem muito pastor na rede social, no YouTube, descendo pau em dízimo, quem entrega dízimo nas igrejas. Dando tristeza, sabe por quê? Que às vezes tem um pastor, uma pastora começando uma igreja com 5 membros, 6 membros. É uma luta, às vezes, para pagar um talão de luz. Teve que jejuar 3 dias, só tomando água, para nos mandaria para pagar um talão de luz. E o encapetado daquele vai lá no YouTube e detona, que diz não pode envolver e tal. E aí você for dar uma pesquisa, você vai ver que a igreja daquela pessoa recebia dízimo no começo. O cara ficou rico com o dinheiro da igreja, comprou empresa, escreveu livro e ficou famoso. E hoje ele não precisa mais da miséria do dízimo da igreja dele. Só que ele está atrapalhando a igreja dos outros. E Deus vai cobrar isso, esse barramador. Você não é obrigado a entregar nada. Você entrega porque Deus faz isso com você, tocou no seu coração. Então você não pode ser um sabotador na vida dos outros. Deixa a pessoa em paz. Irmão, você entrega o dízimo? Eu entrego, eu não faço isso porque eu não concordo. Guarda para você, meu irmão. A tua vida deve estar tão boa, né? Esses 10% que você segura também deve deixar você milionário. Investir em criptomoedas, né? E fundo de ações. Você deve estar milionário com esses 10% que anda retendo. Então assim, não seja esparramador na vida dos outros. Você não deve fazer nada, mas se meta na vida dos outros, irmão. Amém? Aqui ninguém recebeu de Lula aqui não, nem de Bolsonaro, nunca recebeu, nem de deputado, nem de empresário não. Aqui é os irmãos que mantêm isso aqui, é os irmãos que vão construir um prédio lá em cima, no outro para 1000 pessoas, amém? Então não se mete na vida dos outros não, cuida da sua. Você poderia estar muito melhor se você não fosse uma pessoa que esparrama, amém? Você me perdoa falar isso, mas tem gente que está dentro das igrejas que são pessoas de Satanás, esparramadores, não concorda, você está fazendo o que aqui então? Não concorda com o que o pastor fala, você está fazendo o que aqui? Você está se enganando, você vai se ofender comigo, porque eu não vou mudar minha pregação porque você não concorda comigo, amém? Então esses dois eram um problema para Jesus. Para você ter uma ideia, em Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 56, Jesus está indo lá, né? Na estrada, gente, eu vou para Jerusalém, mas eu tenho que parar antes. Vocês vão à minha frente e conseguem um pouso para mim. Aí foi Tiago e João. Entrou na aldeia de Samaritano. E eles não estudavam. Um judeu. O samaritano: não, Jesus aqui não dorme. Nossa vida, esse Jesus de vocês não dorme. Pode subir daqui. Não tem posto para ele aqui não. Escorraçou com o Tiago e João. Tiago ficou tão nervoso. Jesus, não deram pouso para o Senhor. O Senhor quer que a gente olhe agora para Deus mandar fogo do céu e queimar isso tudo, fazer churrasqueira, Jesus. O Senhor quer, se o Senhor quiser, no teu nome, nós oramos para Deus mandar fogo. Aí Jesus dá uma bronca deles. Está aqui já? Vocês não sabem que espírito vocês são, não? Vocês são doidos? Vocês são de Satanás. Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse: vós não sabeis que espírito sois?
Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. Se depender de Joãozinho e Tiaguinho, já teria uma churrascada doida lá, todo mundo sabe. Por alguns motivos, nos passa o entendimento que Tiago talvez não permitiu Deus trabalhar no coração dele. E não permitiu Deus mudar aquela natureza impossível dele. Deus, ele insiste comigo e contigo. Só que Deus não vai perder 30, 40 anos tentando transformar o teu caráter, não. Chega um tempo que Deus deixa para lá. Eu não mexo mais nisso. Lá em Atos capítulo 12, versículo 1 ao 2, diz que Herodes mandou matar Tiago. O primeiro apóstolo que morreu dos 11 que sobrou foi Tiago, na espada. Por que Tiago foi o primeiro que morreu? Eu não sei. E por que João, que era irmão dele, perturbado também, foi o último que morreu, e morreu de causas naturais por quase 100 anos? O único que não morreu, crucificado, espancado, perseguido. O único, Joãozinho. O doido que queria botar fogo nos outros. O que aconteceu com um que não aconteceu com o outro? Eu queria que você abrisse seu coração e olhasse para cá no nome de Jesus. Amém? O grupo que a pessoa do seu lado, às vezes, olha para o pastor. A pessoa daqui está tão distante, amado. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Você vai fazendo o que aqui? Você aqui vai escutar a palavra da parte de Deus. Tem que se conectar, para de olhar para os outros. Abre o coração, amém? Mas tem gente que vem ao culto e sai para o outro que entrou, porque não louvou, não adorou, não entendeu nada. Pastor, se eu deixar falar isso, eu preciso falar. Você veio aqui porque Deus quer falar algo com você. Só que você não se desarmar dessa armadura de homem de ferro, de mulher de ferro, você sai daqui sem receber nada de Deus. E não é porque o pastor não orou, não. Eu orei pela tua vida hoje, mas não consigo ser Deus na tua vida se você não deixar Deus trabalhar no teu coração. Amém? Amém. O que aconteceu, pastor? Que Tiago morreu e João não morreu. Amado, a gente pode entender algumas coisas que João mudou da água para o vinho. Tiago não permitiu ser tratado por Deus. Continuou naquela brabeza. Sabe que tem gente assim? Pastor, eu estou estúpido desse mão, não sei o quê. Não, você é mal educado. Você não teve educação de pai, de mãe. É mal educado. Não tem esse negócio de estupidez da gente. Tem gente arrogante. Grita com a mulher, quer bater no marido, é um piseiro da desgrameira. É que eu sou assim mesmo, pastor. Eu tenho sangue italiano, você tem o sangue do Satanás. Não tem o sangue italiano e alemão, não. Tem muito alemão e italiano e gente boa. Tem muito baiano, gente boa. Tem muito cearense, gente boa. Né? Então não é o sangue da pessoa, não. É o capeta que está nele. Né? Porque eu sou assim mesmo, pastor. Não, você se fez assim. Ninguém é obrigado a suportar gente má educada, não, gente. Se você pensa, porque assim sai de perto. Né? Eu sou assim, não, pastor. Meu sangue é italiano. Né? Você precisa de libertação, meu irmão. Ô, meu irmão, você precisa de Jesus na sua vida. Você tem um demônio na sua vida. Você precisa de Cristo. Ninguém é obrigado a ficar aguentando regurgitação, vomitação de gente ruim, não. Amém? Talvez Tiago não tenha permitido Deus trabalhar no coração dele, mas João permitiu. João mudou da água para o vinho. Ele morreu exilado na ilha de Patmos com quase 100 anos. E escreveu um Apocalipse todinho lá, deu revelação, Deus deu uma revelação para ele. E morreu de causas naturais. Ninguém matou ele, ninguém conseguiu matar ele. Tentaram matar ele, mas não conseguiram. Se você ler a primeira carta de João, que foi ele que escreveu, você vai ver que lá tem 5 capítulos e tem escrito 18 vezes a palavra amor e 25 vezes o verbo amar. O João que queria botar fogo nos outros, agora é a pessoa que ama, que só fala de amar, de amor, amém? Glória a Deus. João foi a pessoa que mais falou de amor na Bíblia. Foi ele, mas era o cara que queria matar os outros queimados, era o cara que proibiu um irmãozinho de expulsar demônio porque não estava com eles no grupo. Como que aconteceu, pastor, essa mudança? Amado, as pessoas que amam, as pessoas que amam o amor de Deus, que tem o amor de Deus no coração, são as pessoas que mais ajudam para o céu aqui na terra. As pessoas que têm o amor de Deus na vida deles, é as pessoas que mais ajudam para o céu aqui na terra. João descobriu que o amor era o melhor caminho. O melhor caminho é o amor. Tem um pastor que diz que se a tua vida não está bem, não está indo bem, a primeira coisa que você tem que olhar, a primeira área é o amor. Você não está amando de acordo com o jeito que Deus quer que você ame.
Você não tem amado o esposo, a esposa, os filhos. Não tem amor no seu coração. Ele diz isso. 1 João 2,17, o João diz assim: ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Qual que é a vontade de Deus? João 13:34. Novo mandamento vos dou, Jesus falando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós. Não existe mandamento maior do que o amor, querido. Não existe mandamento maior. Você pode guardar o sábado, você pode comer carne de porco, você pode fazer o que você quiser. O maior mandamento, segundo a palavra de Deus, é o amor. João 14,16, 1 João 14,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Lá em Lucas 11:23 diz assim, o mesmo versículo lá no começo lá: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. O nosso tema, você lembra? Com Cristo e ajuntando com Ele. Queridos, será que o nosso coração de cristão tem sido o coração de quem ajunta para Deus? Será que o dia a dia nosso é o dia a dia de cristãos, de pessoas de Deus, que ajunta ou que está esparramando? Tem muita gente que ele esparrama por onde ele passa, ele deixa esparramado o trem, amado. Todo relacionamento que ele entra, ele esparrama, ela esparrama. Tem algo de errado na vida dessa pessoa, mas ela não quer ajuda. Porque quem quer ajuda busca, sim ou não? Está doendo o dedão, você vai fazer o quê? Vai olhar, mas se não deu certo, vou buscar o... como que? O médico do pé, como que é o podólogo, né? É isso mesmo? Vou procurar um médico. O cara está 30 anos com o dedão doendo, tem um problema na vida da pessoa. Será que gosta de sentir dores? Então nós não podemos esparramar nada, querido. Devemos ajuntar. Você consegue trazer pessoas para a igreja? Essa palavra ajuntar tem a ver com convidar, com trazer no grego. Você consegue? Porque tem gente que não consegue. Talvez até consegue, igual aquele moço que vinha à igreja, mas quando sai daqui esparrama tudo, porque fala demais e fala o que não deve. São os esparramadores. Como é que está a tua casa? Você apoia o seu cônjuge nos projetos da casa? Que tem um homem que ele é um satanás, amado. Ele vê a mulher só como um objeto que ele usa quando ele quer, de vez em quando, quase nunca. Mas não vê a mulher como uma companheira ajudadora, como alguém que soma. Existe mulher que nunca voltou a estudar porque o marido não deixa, o infeliz, tem medo de levar chifre. Não vai estudar não. E ele não apoia em nada. Tem muita mulher inteligente, amado. As mulheres estudam mais do que os homens. Daqui a 20, 30 anos, as mulheres vai mandar no mundo porque elas estudam mais. Os homens são meio preguiçosos, querem jogar bola, não querem, não é? Então, em nome do Senhor Jesus, talvez você tenha um esposo que só poderia ser um empresário na cidade, mas você sabota ele o tempo inteiro, com palavras, com um sorrisinho no canto da boca, com deboche. São sabotadores que eles falam o tempo inteiro, querido. Você sabia que a pessoa que inventou o tal do botão de pressão, aquele que eu não sei quantos, sabe o que é o botão de pressão? Você aperta no outro assim e a pressão fecha? Sabe quem é? Sabe, né? Uma mulher inventou aquele botão em 1800 alguma coisa. Ela com vestido, com a saia e não queria fechar. Ela, bem, não quer fechar? Ele fala, mas você não é metida a inventora? Inventou um trem para fechar esse troço aí. E ela, como crítica, ela pegou como incentivo. A pessoa vai crescer na vida, é aquela que ela não vê crítica como crítica, mas como um empurrão para ele ir para frente, amém? É assim, então eu vou ver se eu consigo. Começou a mexer lá na máquina dela, costura, mexendo e tal, fez uns repites, inventou o botão de pressão. Patenteou. E a mulher se tornou bilionária. Mansão, iate, ainda levava a carniça do homem junto para passear nas, né? Se fosse mais ruim, você vai ficar aí agora, gente feliz, né? Você não vai passear comigo. A mulher era boazinha, né? Amém? Igual a sua, né? Gente igual a sua, né? Maravilhosa, né? Amém? Amado, o mundo tem muitas oportunidades para mim e para você. Os maiores feitos da história foram feitos por homens e mulheres que tinham mais de 50 anos de idade. Então, se você está chegando aos 50, tem muita coisa boa para acontecer na tua vida. Mas você precisa de alguém do seu lado para dizer assim, vamos embora. Eu estou juntando com você.
Eu acredito no teu potencial. Certo, amém? Quando eu casei com a minha noiva, ela era professora já tinha a formação dela, eu tinha a minha empresa, eu prestava serviço, né? Então na minha cabeça, eu não preciso estudar porque eu tenho a minha profissão. Eu ganho mais do que muita gente que tem estudo, que é concursado, né? A minha cabeça, né? Aí nós casamos, beleza, e ela não se incomodou com aquilo, mas com o tempo ela começou a me incentivar a estudar. E pensa nos homens burros, ignorantes, aquele que não quer estudar e a mulher vai e incentiva ele, né? E pensa que é uma ofensa, né? Quando nós casamos, você não falou nada disso, né? E aí um dia eu fui fazer um orçamento lá em Alvorada, naquele tempo das escolas e tal, eu fiz algumas licitações e eu fui fazer um orçamento com uma escola lá de Alvorada. E ela foi comigo. Na volta, gente, eu estou vendo, e a mulher foi e tocou no assunto de novo. Ei, por que você não volta a estudar? Ela nem acabou de falar, já freiei o carro lá na serra, naquela Serra da Onça lá. Parei lá no meio. Falei, se você falar e eu voltar a estudar mais uma vez, você vai a pé daqui em São Miguel, viu? Com aqueles olhos endemoniados desse tamanho assim, né? E ela não é besta, ela ficou quietinha, né? Engatei a primeira e ainda saí cantando pneu aí. Tem uns homens que já é, tá, gente? Aí, mas de tanto ela falar, eu comecei, rapaz, será que essa mulher está vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Tinha 40 anos com verbo no caderno, já tinha muito tempo, não era? Eu não sei nem escrever mais, né? Falei, tá bom, já que você, não sei porquê, né? Você faz a inscrição lá no Enem. E ela fez inscrição, porque eu não fui fazer inscrição não. Você faz, que eu não vou não. Ela foi lá e fez a inscrição. Mulher tem paciência, né, gente? Foi lá e fez a inscrição. Aí, eu fui lá fazer. Eu tinha só a 8ª série, só o primeiro grau. Eu cheguei e fiz lá. Assim, não achei que tem 200 mil cabeças não, do que o pessoal fala. Eu não sabia o que era uma... Me tinha esquecido o que era uma... redação dissertativa argumentativa, né? Aí comecei a uns 5 minutinhos antes de ir para lá, falei, como que faz uma, né, assim, eu falei, assim, não sei o quê, aí tá bom, beleza. Fui lá e fiz, gente, tive uma nota boa pra caramba, um jegue que não estudava há 40 anos, né? Ganhei uma bolsa de psicologia e outra de não sei de quê, né? Ganhei 2 bolsas, né? Com a nota que eu tirei lá, e concluí o ensino médio. Falei, gente, tem bom demais, cara! Ele mamou com açúcar demais, negócio que meu Deus do céu, né? Falei, não, agora eu vou fazer faculdade, porque até que tá mole demais, né? Aí eu fui fazer faculdade, aí no primeiro dia eu já briguei lá, só fiz só um dia só. Pastor é gente boa, tá, gente? Só Jesus na vida dele, né? Mas o que eu quero dizer para você? Talvez você tenha que falar menos e empurrar mais. Sabe que um filhote de águia para voar, você tem que amamanhar ele por ele lá de cima. Ele tem que aprender a voar. Talvez está precisando de um empurrãozinho. Amém? Seja uma pessoa que ajuda, que agrega. Pelo amor de Deus. Alguns de vocês alguma vez já chegou para o marido, para a esposa, assim, eu estou pensando em pai de doidura. Que esse não é para você não. Você é doido. Que coisa doida. Mas tinha um trem desse. É o Satanás falando. É aquele que espalhando. Muda, eu mudei, amém? Hoje eu tenho humildade para escutar uma orientação, seja da minha esposa ou de quem quer que seja. Mas hoje eu também tenho boca para dizer assim, faz porque vai dar certo. E se não der certo, continua que uma hora vai dar certo. Tem uma ovelha aqui na igreja, e ela fez o teste para tirar a carteira de habilitação dela, fez a primeira vez, na hora lá, não errei de nada, não passou. E tem que pagar, você sabe disso, né? Todo teste tem que pagar, né? Devia pagar uma vez só, mas tem que pagar todo o que fazer. E ela fez o segundo, não passou, fez o terceiro, passou. A quarta, ela não passou. Ela falou, pastor, eu vou desistir dele. Eu falei, não desiste. Se você tiver sem dinheiro, vamos fazer uma vaquinha para você pagar esse teste, mas não desiste. Não, pastor, também não precisa não. E foi lá e fez a 5ª vez e passou e com a habilitação dela na mão. E Deus é tão bom que ela tirou a habilitação uma semana, na outra Deus deu uma moto para ela, amém? Então o mundo está cheio de sabotador, de gente que esparrama. Jesus disse, quem comigo não ajunta e esparrama. Será que nós estamos ajuntando ou estamos esparramando, gente? Talvez você tenha uma pessoa que tem um potencial extraordinário, sei lá, um filho inteligente, mas só ser inteligente no filho dos outros. Mas no seu você não vê, na sua filha você não vê. Nós temos tesouros, mas Deus não deu coisa ruim para nós.
Nós talvez não soubemos moldar o negócio, polir o negócio, mas nossos filhos são herança do Senhor, diz a palavra de Deus. Eu quero ficar do lado de pessoas que ajudam, e quero ficar longe de esparrama, de espalha, que essas pessoas fazem mal para nós. Uma palavra dessa pessoa, ela destrói o seu sonho. Você chega lá para o seu vizinho do céu, fiz uma cerca com o patrão, estou com 50 mil na conta, né? Me dá uma oferta, se vocês decidiram do lado, tá? Estou com 50 mil na conta, e o que você vai fazer com esse dinheiro, vizinho? Rapaz, olha, a minha mulher também recebeu uma herança aí, com 50 mil na casa que ela tinha lá, e com esses 100 mil nós vamos começar uma empresa. O projeto já está assim, é um sonho nosso, a vida inteira a gente lutando e orando, e agora chegou a hora de executar o projeto. Ele vai olhar para você com uma cara bem demoniada, assim, você é doido, cara, você é maluco? Sabe quantas pessoas em São Miguel que abriu loja, empresa e fechou em 6 meses? Você não sabia que a maioria das pessoas fecham antes dos 3 anos? Você sabe quantos impostos que o governo cobra? Você sabia? Gente, 15 minutos de conversa com o inferno. Você sai do que daquela pessoa e fala assim, mulher, vamos pensar outra coisa, que isso não é para nós não. Não escuta o diabo falando com você, escuta o que Deus tem para falar. Amém. Você pode. Diz para a pessoa que está do seu lado, você pode. Deus quer que você vá longe, mas não se afaste dele. Amém? Você pode entender, gentileza? Mateus capítulo 6, versículo 19. Jesus nos ensina a juntar para onde e para quem, amado? Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O seu coração está onde? Em que lugar? O maior tesouro que nós podemos levar para o céu é aqueles que Deus nos confiou para nós falarmos de Jesus para eles, amado. Amém? Você é uma pessoa que tem potencial e você não consegue fazer uma única alma viva para a igreja, para escutar o que você está escutando aqui hoje. Tem que mudar. Para Deus, me ajuda a juntar, Senhor. Eu quero ajuntar. E o dia que eu me apresentar diante de Ti, eu vou dizer, Jesus, eu estou aqui, muito obrigado, mas eu trouxe meu pai, a minha mãe, os meus filhos, os meus sobrinhos, o meu cunhado, a minha sogra, né? A sogra também vai para o céu, amém, aleluia. Amém. Vemos aqui que a sogra vai para o quinto dos infernos, vai não. Mas daí, se crê em Jesus, ela vai para o mesmo céu que você vai. Amém. Tudo bem? Deixa Deus fazer algo através da tua vida, meu irmão. A nossa vida de cristão aqui é uma vida muito água com batata. Às vezes eu passo aqui os leões comendo os cristãos no primeiro século, tem gente que passa mal, vai passar mal, né? Essa vida que muitos levam não é o cristianismo de Cristo, não. É uma religião de crente, não o cristianismo. Porque o cristianismo, eu sou grato porque Deus fez por mim. Pela graça eu fui salvo, você também. Aleluia, muito obrigado, Jesus. Agora eu preciso compartilhar esse pão com alguma pessoa, né? E Deus vai me colocar pessoas no meu caminho para me falar do amor de Deus. Eu não vou sozinho para o céu, você não vai sozinho para o céu. Tem pessoas que vão te acompanhar, porque você vai ajuntar nessa terra, né? Mas e quando você abre o coração para juntar para Jesus, Ele começa a juntar para você. Presta atenção para você. Tinha um homem de Paraná que tinha uma construtora em tal de Cláudio. Era lá da antiga igreja. E ele prestou serviço para o governo, acho que foi para o Ralco. Entrou Bianco e ele cancelou tudo. Os pagamentos fechou tudo. E ele não podia trabalhar, porque ele prestava serviço para o governo. Ele falou, pastor, eu estou parado, estou com um monte de peão aqui, eu vou fazer o quê? Pastor, não sei, meu filho, o que você vai fazer? E a igreja tinha assim, uma chácara lá. Ele falou, pastor, eu já sei. Eu estou parado, as máquinas tudo paradas, os homens tudo parados, nós vamos dar um jeito naquela chácara. É tudo mato, tudo capim. Foi lá e tiraram os cocos lá, e limparam, deixou tudo, né? Quando o homem acabou de fazer assim, aquele negócio na chácara da igreja, sai. Ele foi a primeira pessoa do Estado, os prestadores de serviço, que recebeu o dinheiro dele. E deu testemunho lá, porque quando você se volta para Deus, Deus coloca os olhos em você também. Você crê nisso? Deixe o teu coração se incendiar por essa verdade, irmão. Amém?
Não estou falando do seu dinheiro aqui não. Estou falando de você. Você é o maior ativo de Deus. É você, não é o seu dinheiro. É você. Certo? Amém? Abre o coração. Deus, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Ele vai usar você. E deixa Ele incendiar o teu coração. Amém? Vamos cantar um pedacinho aqui do hino. Vamos orar já. Erga teu ombro para Jesus. Amém? Se você vai encerrar, encerra.